Provérbios capítulo 18, o versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Imagine a Segunda Guerra Mundial. O Atlântico Norte era uma rota comum para os comboios, as flotilhas, ou as esquadrias, os navios atravessando, levando mantimentos, tropas, equipamento, para, no caso, o Reino Unido, o único país que ainda fazia resistência. Havia outros países que não participaram da guerra, é claro, como Portugal, Espanha e outros, mas a Inglaterra permanecia então isolada. E esses comboios, eles atravessavam sob ameaça dos submarinos americanos. Eles não navegavam sozinhos, eles iam, como eu disse, em grupos, em flotilhas. E para sobreviver, escapar, eludir os submarinos alemães, eles mantinham o silêncio de rádio. O rádio não era usado, e se o fosse usado, correriam risco de serem detectados. Mas mesmo não tendo comunicação via rádio, eles precisavam manter comunicação para manter a rota, manter o grupo. Lembrando que esses grupos, esses comboios, essas esquadrias, elas se espalhavam muitas milhas. Eram muitos navios, às vezes até chegando a ter 100 ou mais. Então era essencial manter a comunicação, mas não podia usar o rádio. Então eles usavam poderosas lanternas manuais, alcance visual, onde eles estariam sinalizando usando código Morse. Um navio sinalizava o outro, passava para o outro, passava para o outro, até todo mundo estar se comunicando efetivamente. Na vida cristã é mais ou menos assim. Nós estamos atravessando a nossa peregrinação, não estamos atravessando sozinhos, estamos atravessando com outras pessoas, na família, na igreja, na sociedade, outros crentes. E qualquer erro na nossa sinalização, assim como os comboios na guerra, também poderia resultar em um naufrágio, em uma tragédia, em mortes. Então nós somos sim uma esquadra, uma flotilha, um comboio, e nós sim precisamos também não navegar solo, mas navegar juntos, não isolados, mas em grupos. E para nós termos vitória nos relacionamentos com as pessoas, e para termos vitórias nas tempestades da vida e nos desafios que a vida vai apresentar, nós precisamos ser peritos, especialistas em manejar bem comunicação. Nós temos usado nas últimas semanas uma analogia de navegação, e hoje faremos o mesmo, só que dessa vez virada para comunicação. A comunicação necessária para atravessar em comboio, em grupo, o Atlântico, no caso, a nossa peregrinação aqui na Terra. Nosso tema de hoje vai ser a arte de navegar em comboio. A arte de navegar em comboio. Olhe para Êxodo capítulo 4 e o versículo 12 essa noite, e nós vamos ver que essa habilidade de comunicação, essa habilidade de sinalizar, essa habilidade não só de comunicar efetivamente, mas receber efetivamente. Esses comboios, eles tinham luzes grandes e poderosas para alcançar os outros navios, e era importante que quem estava fazendo a sinalização o fizesse com perícia e precisão, assim como
o marinheiro no outro lado que estava recebendo aquela comunicação entendesse, para que pudesse passar para o comandante do navio e também para passar para o próximo navio naquela flotila. Quem aqui já brincou ou fez aquele exercício? Eu não sei como é que chama em português. Você sabe como é que fala Chinese Whispers, irmão? Você sabe, Michele? Telefone sem fio. Chinese Whispers. Muito bem. Alguém sabe, já fez isso, telefone sem fio? É basicamente o quê? Faz uma lista, a pessoa inicia aqui dizendo uma coisa, aí a pessoa ouve e passa para a próxima, para a próxima, para a próxima. Alguém aqui já fez isso e a mensagem que começou foi a mesma que terminou? Não. O que é isso? Alguma falha na comunicação, ou falhas na comunicação. Alguém não entendeu direito, ou alguém não passou direito, ou ambos. Então é muito importante a comunicação e precisamos ser peritos nessa área. Mas essa habilidade de comunicar, ainda bem para nós, é uma habilidade que se aprende. Olhem comigo para Êxodo 4. E o versículo 12 diz assim: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Para quem não conhece o contexto aqui de Êxodo 4, que é Deus falando para Moisés, e Moisés estava resistente, Moisés estava inseguro, Moisés não era muito bem de comunicação, mas algo que deve nos trazer grande conforto e um desafio é que ninguém nasce especialista ou perito em navegação e também em comunicação. Ninguém nasce. A perícia no mar, tanto em navegação quanto na comunicação, é fruto de instrução e prática. Instrução tem dois lados, tem o que instrui, tem o que aprende, mas também de prática, tá? Então a Bíblia mostra que comunicação eficaz, comunicação que funciona, é uma habilidade que se aprende, que supera e que aperfeiçoa. O marujo habilidoso, ele vai conduzir a sua nau com segurança, independente do tipo ou tamanho ou estado da embarcação. Se ele é um bom marinheiro, pode ser uma jangada, pode ser um grande navio. Se ele for perito, ele vai saber conduzir. E também independente do tipo de navio, também independente do tipo do mar, ou da situação do mar. Tempestade, fazendo sol, chuva, vento, enfim. Então nós temos que aprender que na vida nós vamos ter tempestades, nós vamos estar em situações diferentes, mas nós precisamos ser peritos, especialistas, aprender, e isso é algo que se aprende. Nós vemos aqui na vida de Moisés, que no início Moisés focou na sua limitação natural. Lá no versículo 10 do capítulo 4 de Êxodo, ele falou assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Lembre que aqui nessa fase na vida de Moisés, ele havia passado 40 anos no deserto. Eu diria que ele não tinha praticado lá muita comunicação ou conversação com as cabras do sogro dele. Sim, os primeiros 40 anos ele passou no Egito, foi educado, criado como um príncipe do Egito. Certamente naquela época, talvez ele teria grande eloquência, ele saberia falar, tinha aprendido. Se você viver até os 40 anos, a minha idade mais ou menos, dentro de um contexto de ser um príncipe no Egito, você teria talvez uma certa eloquência, desenvoltura, mas aí ele saiu fugido, corrido, e foi morar 40 anos, lá onde Júlio perdeu as botas. E por 40 anos, eu acho que ele perdeu um pouquinho. Eu sou pesado de boca, pesado de língua. Eu mal sei falar. A minha companhia tem sido essas cabras aqui. Então ele falou: Senhor, eu não sou apto. E Deus falou o quê? Não se preocupa, porque eu te ensinarei. É diferente. Deus poderia ter falado: não tem problema, Moisés. E, aliás, veja só.
Pronto, aí está, você está eloquente, você está falando, a sua língua, a sua boca não estão mais pesadas, você agora vai saber tudo. Não, 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 ele falou que eu te ensinarei. Então é algo que pode ser ensinado, é algo que pode ser aprendido, é algo que pode ser aperfeiçoado. E como nós sabemos da história no versículo 12, vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Então essa habilidade veio do aprendizado sobre quem fez a boca e quem fez a língua. E do mesmo jeito que Deus fez a boca e a língua de Moisés, Ele fez a minha boca e fez a sua boca. Então Ele pode nos ensinar, nos equipar para comunicar efetivamente. Lembrando que, em muitos casos, o problema da comunicação, ele é bilateral. Eu posso comunicar muito bem, eu posso falar com grande clareza, eloquência, etc, etc, mas se do outro lado a pessoa está... ok. Se a pessoa não está escutando, prestando atenção, ouvindo, assimilando o que está sendo comunicado, não interessa. Comunicação foi exatamente zero. Então não é só saber falar, é saber ouvir também. Mas é uma arte. É como o sinaleiro no navio. Não só ele precisa sinalar bem rápido. Eu sou um perito, veja quão rápido eu sei assinalar. Tá, mas se você não está prestando atenção no que o colega ali está sinalizando para você, você não vai poder sinalizar corretamente. Tá? Então, é bilateral, nós temos que fazer ambas as coisas, e algo que se aprende é algo que nós podemos ser treinados. Em Provérbios 25, versículo 11, eu peço que vocês abram para lá. Deixa eu chegar aqui. Não, em vez disso, vá para Lucas 12, perdão, vá para Lucas 12. Mas voltando para Moisés. Moisés, então, boca pesada, língua pesada, não sei falar, se lamuriando com Deus. E Deus falou, eu vou te ensinar. E bem fácil assim, Moisés se tornou eloquente, habilidoso, um comunicador, um negociador, um grande líder, usado como autor para escrever nada menos do que 5 livros da Bíblia, o Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu diria que ele era um bom comunicador. Ele não era, mas se tornou. Então não foi só Moisés que precisou aprender a comunicar. Na Bíblia nós vemos também que os apóstolos tiveram algo muito parecido. Lucas 12, versículo 11, eles estavam... Jesus fazendo um aviso para eles. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos do como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos o que? Ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. O que vai acontecer? Eles vão ser ensinados. Uma nota aqui. Isso aqui eram os apóstolos, Jesus ainda com eles, os avisando. Então, eles seriam colocados em situações inesperadas, perante autoridades, e Jesus falou que o Espírito Santo vai ensinar você na mesma hora. Isso tem aplicação para a gente? Sim, tem. 2. Uma, muitas vezes pessoas têm um certo receio de evangelizar, porque a desculpa de Moisés é essa. Não, pastor, eu não gosto de ir porque alguém pode perguntar uma coisa que eu não sei responder. O que eu faço, pastor, se alguém perguntar uma coisa que eu não sei responder? Não responda. Que tal essa? Não responda. Mas pode ser que o Espírito Santo pode, naquela hora, mostrar, trazer para você uma resposta que vai surpreender até você mesmo. Outro ponto importante é o seguinte: isso não nos tira a responsabilidade de estar estudando e aprendendo. Não caia no erro de falar, bom, já que o Espírito Santo vai me ensinar na hora, então eu vou fazer isso. Tá? Na hora da prova eu não vou estudar, porque na hora o Espírito Santo vai mostrar o que eu devo falar. Não, não é isso que está ensinando aqui. Nós devemos ler a Bíblia, estudar, devemos aprender,
Para quê? Para que a gente possa responder. Mas mesmo se a gente não pode responder, então pode ser que o Espírito Santo nos ensine ali. Eu sei que isso vai chocar vocês, mas muitas vezes isso acontece. Alguém faz uma pergunta para mim, que na hora eu fico meio pensando, como é que é isso? E na hora o Espírito Santo dá a resposta. Mas geralmente de algo que eu já li, já ouvi, que está escondido no coração, o Espírito Santo vai lá, pega e traz a boca, traz a mente. Então isso acontece. Ou, se não acontecer, você diz, sabe de uma coisa? Excelente pergunta. Eu não sei, mas eu vou saber. Eu vou dar o número do irmão Vitor para você. Ligue para ele que ele vai explicar para você direitinho. Tá? Ou senão vamos marcar um curso. Tá? O irmão Eugênio vai na sua casa, dá um curso de 6 meses. Tá? Vai ser na hora do almoço ou da janta, então se prepare. Entendeu? Ou seja, não é nenhum pecado você não saber o que responder. Você fala, eu não sei, mas eu posso descobrir, eu posso lhe colocar em contato com alguém, eu posso na sua casa, me deixa o endereço, onde que eu posso trazer a resposta para você na sua casa. Enfim, mas isso não nos exima da responsabilidade de estar aprendendo para que quando chegar aquela hora, lembrando que aqui em Lucas 12, Jesus está falando sobre um período transitório. Pra você ter uma ideia, essas pessoas aqui no Novo Testamento, elas não tinham o Novo Testamento. Já pensou nisso? Eles não tinham. Quando Jesus foi em Lucas 12 para os apóstolos, Lucas 12 nem havia sido escrito ainda. Então hoje nós temos o quê? Nós temos toda a Bíblia que eles não tinham, nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que nos leva a toda a verdade, que eles não tinham ainda, mas o teriam e de fato tiveram. E veja o resultado. Olhem para Atos 4 e versículo 13, lembrando que em Lucas 12 Jesus está avisando, isso vai acontecer. Em Atos 4, versículo 13, aconteceu. E diz assim, então eles, isso é os membros do Sinédrio, as autoridades, os fariseus, os escribas, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então veja só, eles haviam estado com Jesus. E porque eles haviam estado com Jesus, eles estavam prontos para responder. O Espírito Santo usou aquilo que eles aprenderam, que ouviram de Jesus, que foi comunicado para eles, e agora estavam comunicando às autoridades. E as autoridades disseram, uau, mas esses daqui são indoutos, ou seja, não são estudados, não são doutores da lei, eles não são fariseus, são pescadores, são homens comuns. Mas estão falando com grande desenvoltura e eloquência. Por quê? Está o exemplo de comunicação. Eles estiveram com Jesus, eles aprenderam e agora estavam passando adiante. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Pastor, eu não vou evangelizar porque eu tenho um pavor. Alguém me perguntar alguma coisa, eu não sei responder. Esteve com Jesus? Como assim, pastor? Esteve com Jesus, esteve na Bíblia, esteve em oração. Sabe quem está aqui hoje, aqui agora? Jesus. Esteve com Jesus. Quando você está com Jesus no culto, na Bíblia, na oração, ide pregar e batizar e fazer discípulos, e eis que eu estarei convosco. Estamos com Jesus na grande comissão de oração, leitura bíblica, no culto. Estamos com Jesus. Quando nós estamos com Jesus, nós vamos ter o poder de Jesus e vão perceber que haviam estado com Jesus. Agora, a gente não vem para o culto, não presta atenção na mensagem, não lê a Bíblia, não ora. Por favor, qual o primeiro livro da Bíblia? Eu não sei. Ah, você não esteve com Jesus. Estamos com Jesus? É quem está com Jesus, o Espírito Santo pode pegar aquilo que nós aprendemos com Jesus. E nós estamos fazendo uma comunicação eficaz. Nós aprendemos, nós ouvimos, assimilamos para poder passar para outros. Isso é comunicação, receber e passar adiante. Nós não devemos usar a desculpa, pastor, é o meu jeito. É o meu jeito. Isso não é desculpa. Nós devemos que aprender e expandir a nossa capacidade de comunicação. Que eu não sei falar. Moisés falou a mesma coisa. Mas ele falou. Não só para o faraó, mas para toda uma nação. E até hoje, Moisés fala conosco através da Bíblia, os livros que Deus usou,
que usou a ele para escrever. Então, aprender e expandir a nossa habilidade de comunicar é algo que devemos fazer. Lá em Provérbios 25, versículo 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Palavra dita a seu tempo. Sabe o que é isso? Comunicação. E aqui está dizendo que comunicação é como maçãs de ouro em salvas de prata. Maçãs, no Antigo Testamento, elas representavam maçãs, obviamente, mas elas simbolizavam também refrigério, alimento, frescor, doçura, beleza. Então, quando nós temos a palavra dita a seu tempo, quando nós temos comunicação eficiente, primordialmente através de palavras, é algo que traz alimento, algo que traz doçura, é refrescante. E devemos então aprender. Sejam assim as nossas palavras. Colossenses 4, versículo 6, olhe comigo. Estamos falando sobre a arte de navegar em comboio. Para navegar em comboio precisa haver comunicação eficaz para não haver choque, para não haver problemas, não haver naufrágio, para não deixar que o inimigo encontre fraquezas. Se o navio, por falta de comunicação, toda a flotilha, tá? O almirante da flotilha fala, todo mundo vai virar 3 graus ao leste. Aí aquele navio ali não recebeu. O responsável pela comunicação está cochilando. Aí toda a flotilha avisada, toda a flotilha vira 5 graus para leste, menos aquele navio. O que vai acontecer? Aquele navio vai se afastar do comboio, e o submarino vai atrás de quê? Do navio que está no comboio. Aquele comboio tinha navios mercantes, navios cargueiros, navios de tropa, havia também navios de guerra, destroyers, corvetas, que faziam a proteção daquele comboio. Mas aquele navio ali, que não recebeu a comunicação do resto da flotilha, ele não mudou a rota, se separou e caiu vítima. Mesma coisa conosco. Se nossa comunicação não for correta, se nós não aprendemos a arte de navegar em comboio, nós vamos nos afastar. É como aqui na igreja. Aqui eu estou trazendo uma mensagem, trazendo a palavra de Deus. Eu estou comunicando, em alguns casos, o que o próprio Moisés escreveu. Lembrando que Moisés, ele está em Êxodo, tá? Mas ele também é responsável por estar nos comunicando. Agora alguém não vem, alguém não recebe a mensagem, alguém não recebeu. É como aquele navio que não viu a mudança de rota e acabou sendo vítima de um submarino. Muito cuidado. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos deveis conduzir para com cada um. Bom, isso aqui é perfeitamente o navegar em comboio. Navegando em comboio. A navegação na vida cristã nunca é uma empreitada solo. Existe nesse momento um homem, eu acho que é americano, não sei, mas ele está navegando o mar Índico, saindo, eu acho que é da Indonésia, indo em direção à África, até Madagascar. Sozinho, no barco, a remo. Ele está fazendo travessia solo. A vida cristã não é assim. Não é assim. Estamos indo em comboio, em flotilha, na esquadra. Então nós somos sim uma flotilha. E nós temos que estar então fazendo cada um a sua parte. Falei agora há pouco que num comboio haviam navios de carga, navios de tropa, navios levando equipamento, navios levando mantimento, e havia também navios que faziam a defesa, corvetas, destroyers, etc, etc. Então, para que a gente não caia vítima do inimigo, e para que a gente não se afaste da flotilha, todos os navios, todos nós precisamos estar nos
comunicando eficazmente. Então a nossa comunicação, ela deve ser, como nós lemos aqui em Colossenses, ela deve ser estratégica, proposital. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis conduzir para com cada um. Ou seja, nós devemos saber o que e como falar, como comunicar. É importante. O que você fala é tão importante como você fala. Faz parte também da comunicação. Mateus 5, versículo 37, diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Então, a primeira coisa na comunicação, sabe o que é? Fale a verdade. Se é sim, é sim, se é não, é não. O que passa disso é procedente do mal. Esse mal aqui está dizendo, é procedente do diabo. Por que do diabo? Porque o diabo é pai do quê? Da mentira. Então, se é sim, não é não. Se é não, não é sim. Então, o que passar disso? O que seria, pastor, o que é passar do sim, sim, não, não? É dizer uma coisa que é sim, mas está dizendo não. Uma coisa que é não, está dizendo sim. É mentira. Então, devemos falar com a verdade sempre. Colossenses 4:6, mais uma vez fala, vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Nós devemos ser o que? Jesus falou, o sal da terra. Então nossas palavras devem ser temperadas com sal. O sal da terra, essa comissão que Jesus nos deu de ser o sal da terra, o sal conserva. A luz do mundo, nós somos a luz do mundo. A luz faz o quê? Ilumina. E a palavra salgada faz o quê? A palavra salgada, ela vai conservar relacionamentos. Cuidado de como você fala para o sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Como você fala? Com sal. Que vai preservar o relacionamento. Vai manter o relacionamento. Ele não vai estragar, não vai azedar, porque está salgado. Tá? Se você pegar uma carne, um peixe, uma coisa, e você não salgar, depois de pouco tempo vai começar a não ser tão agradável assim a situação. Então, nossas palavras devem ter um poder de conservar, de preservar, não estragar. Então, temos que ter cuidado com isso. Isso a gente faz com comunicação. Tiago 3, olhem comigo, Tiago 3, versículo 4. Veja que interessante. Tiago aqui falando sobre navio, embarcação. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governa. Versículo seguinte. Assim também a língua. Então veja bem, está ligando aqui o navio, que é o nosso tema de navegação. O navio é guiado por um pequeno leme. Tá? Depende do navio, o leme não é tão pequeno. Tá? Quanto maior o navio, maior o leme. Mas em relação ao navio como um todo, o leme é sim pequeno. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Então, quando você usa palavras não salgadas, quando você usa palavras que não estão temperadas, elas estão sendo abanadas e inflamadas pelo inferno. Aqui fala que a língua inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha a capacidade da nossa língua. Isso aqui não está falando de você mostrar a língua, não. Não. Aqui está falando da sua língua falar palavras, comunicação. A comunicação primordial da gente, existe comunicação corporal, escrita, eu entendo isso, mas primordialmente comunicação é verbal. E aqui a língua está falando sobre palavras. E ela pode ser algo que é inflamado pelo inferno. Ou seja, o diabo usa isso, o diabo usa a nossa língua para proferir palavras
Não só palavras, mas formas de falar. Eu não vou dar um exemplo aqui, mas eu poderia usar uma frase perfeitamente inocente, que se eu as proferisse de um modo tal, ninguém acharia nada de errado. Mas se eu falar as mesmas palavras de um modo inflamado, iria causar grande ofensa, grande escândalo. Uma eu falei temperada com sal, a outra não temperei com nada. Foi inflamado pelo inferno. As mesmíssimas palavras. Então não é só o que você fala, é como você fala. E o diabo usa nossas palavras para estragar, para fazer a sua obra através das nossas palavras, da nossa comunicação. Isso pode ser na família, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar. Comunicação, como que a gente recebe, como a gente passa adiante, vai sim criar um grande impacto. Então nossas palavras, nossa comunicação, ela deve edificar os que ouvem, apaziguar, fortalecer os que ouvem, e não causar escândalo, causar problemas, incitar discórdias. A minha boca tem o poder de fazer isso. Veja uma pequena chama incendeia um grande bosque. O que é isso? É a língua. Uma língua pode causar um grande estrago, simplesmente pelo modo ou o que foi dito. Então vamos ter cuidado, vamos aprender a navegar em comboio. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O que a gente fala, dá graça para os que ouvem, está promovendo edificação, ou estou fazendo o oposto? Usando aqui o exemplo de Barnabé. Barnabé foi instrumental na vida de Paulo, que era Saulo e foi salvo ao caminho de Damasco, como conhecemos a história. Mas ele foi instrumental. Quando Paulo iniciou sua carreira cristã, ele era um navio solitário, ele não navegava em comboio. Ele era fazendo a travessia solo, como aquele rapaz que está atravessando o Mar Índico numa canoa. Não é bem uma canoa, tá? É um pouco mais sofisticado, mas basicamente não tem vela, não tem motor, é remo e indo com a correnteza. Mas enfim, Barnabé então foi ajudar Paulo, que estava assim, solitário, e o motivo que ele estava solitário é porque todos o temiam. A fama do antigo Saulo havia se espalhado. O antigo Saulo era um fariseu que perseguia a igreja, prendia irmãos e irmãs e os levava preso. Ele estava lá no apedrejamento de Estevão. Então, Paulo era conhecido, Paulo era notório, Paulo era famoso, não uma boa fama, mas tinha uma fama. E quando ouviram que Paulo foi salvo, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que muitos diziam: esse é aquele Saulo que saía prendendo o povo, arrastando o povo para a cadeia, é o mesmo. Sabe o que eu acho? Eu acho que ele está se fingindo de salvo, para se infiltrar nas igrejas e descobrir onde estamos, que naquela época as reuniões eram em grande parte secretas, escondidas, justamente devido aos Paulos da vida, Saulos na época, então eram escondidos, então muita gente ficou desconfiada. Esse cara perseguia a gente, odeia a gente, está nos levando preso. Muitos estamos morrendo por causa disso. Agora vamos, você irmão, vem aqui, irmão. Não, eu quero que eu vá escolher, não. E foi Barnabé, conhecido como filho da consolação, foi Barnabé que fez o elo, fez a ponte, que comunicou. O que é comunicação? Veja bem, como um, você está juntando. Quando você tem comunicação, efetivamente, as duas partes vão ter uma junção, uma união naquilo que está sendo comunicado. Por isso que é tão importante, não só você saber como falar, o que falar, mas também ouvir, prestar atenção. É muito desrespeito. Alguém está falando com você e você está no celular, ou você pode até estar assim, mas sua mente está no jogo, está não sei aonde, você está assim, ó.
Está entrando por aqui, está nem saindo por aqui, nem entra, bate aqui e escorre. Isso é comunicação. Você tem que estar ouvindo. Tá? Enfim, então Barnabé serviu como era lá em Atos 9, versículo 25, 26, 27, nessa faixa mais ou menos. Então ele fez essa ponte, e se não fosse Barnabé que tivesse feito essa junção, essa integração de Paulo na igreja, nós não teríamos boa parte do Novo Testamento. Paulo, então, ele foi usado por Deus como um grande escritor, usado por Deus para escrever muitas cartas no Testamento, um grande evangelizador, grande missionário, desbravador, fundador de igrejas. Tem uma coisa, se Barnabé não tivesse feito o que ele fez, talvez Deus teria levantado outro Barnabé, eu não sei. Mas olha o impacto de comunicação eficaz. E nós podemos ter o mesmo impacto também, de acordo com o que Deus coloca em nossa frente. Então, devemos usar a nossa fala para construir confiança, para edificar, para elogiar. É tão fácil criticar, né? Eita, queimou o arroz de novo. Mas ninguém nunca disse, como esse arroz está gostoso hoje. Nossa, como a mensagem está curta hoje, pastor. Ninguém nunca me elogiou assim, dizendo como a mensagem está curta. Eu sou profundamente magoado com isso, mas enfim. Então, use nossa fala para edificar, encorajar, né? E não para derrubar e para destruir. Lembrando, o comboio, na Segunda Guerra, precisava manter silêncio de rádio. O que isso pode nos ensinar? Nós devemos ter discrição. Nós não precisamos falar tudo para todos. Mas não é verdade, pastor? Não interessa se é verdade. Nós não precisamos estar contando tudo para todos. Tá? Existe momento de falar, momento de ficar quieto. Tá? Se algo vai edificar ou não, a gente tem que saber, e a gente tem que falar ou segurar. Tá? Então nós temos que ser bons membros do comboio. Provérbios 15. Vamos ver por último essa noite, estamos falando sobre a arte de navegar em comboio. Nós começamos vendo em relação à habilidade de comunicação, é uma habilidade que se aprende. Louvado seja Deus, nós podemos aprender. Aí nós vimos que nós estamos navegando em comboio e temos que aprender a comunicação para navegar em comboio, que é aquilo que Deus nos chama a fazer. E por último, vamos olhar para a bússola, uma bússola calibrada, muito importante. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso que se encaixa com o que nós acabamos de falar. Nem tudo precisamos falar, e também não só o que falamos, mas como nós falamos. A resposta branda, o que ela faz? Ela desvia o furor. Mas se não for branda a resposta, se a palavra for dura, em vez de desviar o furor, ela vai suscitar a ira. Então a gente vê, eu quero uma tempestade ou eu quero calmaria? Eu quero desviar o furor ou eu quero suscitar a ira? Vai depender de como respondemos. Agora, voltando à bússola em alto mar. Uma bússola, ela é muito útil, ela aponta para o norte, e normalmente você tendo uma bússola, e você tendo um mapa, e você tendo referências, que nada adianta você ter uma bússola e um mapa se você não tem referências. Por quê? Você pega a bússola, você abre o mapa, abre a bússola, vê qual é o norte, aí você começa a olhar, bom, tem aquela colina está aqui, o norte está ali, então você vai se colocando, tem um lago, um riacho, então com a bússola, um mapa e referências, você pode então navegar. Agora, em alto mar, cadê referência em alto mar? Em alto mar você tem mar, mar, mar e mar. É mar, não tem montanha, não tem colina, não tem rio, não tem lago, não tem nada. Não tem uma torre, não tem uma cidade, não tem um vilarejo, não tem nada. É só água. Do que adianta uma bússola? Você está no meio do mar, tem uma bússola, tudo bem, está aqui. Está apontando para o norte, mas você não tem referência no mar. Você não tem referência no mar. Mas o marinheiro pode usar à noite a referência das estrelas.
E o Sol também. Alguém já ouviu falar num dispositivo chamado um sextante? O sextante é um equipamento que o navegador marítimo usa junto com a bússola, e muitos sextantes têm uma bússola embutida, e você pode então, pela posição do Sol, à noite, da Lua e das estrelas, você pode navegar muito precisamente. Inclusive, pilotos de avião à noite, já houve casos, deu um problema no sistema eletrônico, no GPS, a radar, aquela coisa toda, e um piloto habilidoso ele improvisou um sextante e pelas estrelas conseguiu navegar e chegar no lugar que viu. Se não me engano, um caso específico, houve uma pane em cima do Amazonas. O Amazonas não tem cidade embaixo, é tudo aquele escuridão total, você não vê nada. Mas se tiver lua cheia, se tiver algum rio, você pode ver reflexão em um rio, mas não tem nada. O piloto usou a posição das estrelas para navegar. E é isso que nós precisamos fazer. A nossa referência da nossa bússola não é a Terra, não são os pontos terrestres. Nossa referência é o céu, é o alto, é a palavra de Deus. Essa é a nossa referência. Mas, mesmo sem ter referências na terra, o marinheiro consegue navegar olhando para o alto. E nosso coração é como se fosse uma bússola. E a nossa bússola precisa estar calibrada, apontando para o norte, apontando para Deus. E se nosso coração está calibrado, se nosso coração tem como referência a palavra de Deus, e está navegando pelas estrelas do alto, então nós podemos sim navegar em comboio e não colidir. Então, havendo influências externas, a bússola fica descalibrada. Já que eu tenho um exemplo aqui, muitos anos atrás, um pastor, o outro era um evangelista. O evangelista, chamado Lester Roloff, viajava para os Estados Unidos, ele tinha um avião, um Cessna pequenininho, monomotor. Ele viajava, usava esse avião a 4 lugares para ir para vários lugares. No Texas, geralmente, um estado muito grande, então para se locomover ele tinha esse avião. E certo dia estava indo ele e um pastor, amigo dele, para pregar uma conferência, Jack Hyles era o nome desse pastor, e ambos entraram nesse avião, eles decolaram, e o pastor Hyles estava comendo uma lata de nozes, não sei, e ele colocou ela no painel aqui, né? Ao lado do quê? Da bússola. Ele pensou lá e não achou nada demais. Ele não era piloto, não entendia, botou lá a latinha dele, a latinha de metal, e depois de algum tempo, o piloto, Lester Roloff, ele começou a olhar para baixo, olhar para o outro, e falou: ô irmão, estamos perdidos. Eu estou navegando aqui, não era para ter isso aqui embaixo. Eram montanhas e vales, desertos. Ele falou: não era para estar aqui. Aí ele olhou para a bússola, checou de novo, aí ele percebeu: essa lata aqui. Aí o companheiro falou: eu botei aí. Ele falou: pois é, essa lata foi uma influência externa e a bússola não está, ou não tem estado apontando para o norte. E eu naveguei confiando que a bússola estava apontando para o norte e não estava. Então estamos completamente fora da rota. Quando tirou a lata, aí a bússola começou a apontar para o norte. Eles conseguiram aterrissar, mas perderam o compromisso, tá? Mas é o que acontece. Se nós deixarmos nossa bússola sofrer interferência externa da palavra de Deus, o nosso coração, pelo qual nós estamos navegando, não estará apontando para o norte, ele vai estar apontando em direção errada. E nós vamos achar, como o avião do Lester Roloff, nós vamos achar que estamos navegando de uma certa rota e na realidade estamos nos desviando completamente. Foi muita sorte, porque se tivesse sido um pouquinho mais antes de perceber o erro, poderia acabar o combustível e teria que fazer uma aterrissagem forçada, Deus sabe lá onde. Talvez nas montanhas, talvez não tivesse um lugar para aterrissar, e aí? Causa disso, uma bússola
descalibrada, uma bússola com interferência interna. E o crente, quando permite que as coisas do mundo afetem e desequilibrem, e tire a calibração do nosso coração, que é a nossa bússola, nós vamos nos perder. Nós vamos sair da rota do comboio. O comboio vai para lá e nós vamos para outro lado e seremos vítima fácil dos submarinos, porque ali sozinho eu não tenho a proteção das corvetas, dos destroyers, eu não tenho a proteção do grupo, eu estou lá sozinho, porque de noite eu não vi o sinal, eu não mudei a rota, o comboio foi para um lado, eu fui para o outro. Mesma coisa com esse avião aqui, que eu dei o exemplo, saiu da rota. Conseguiram aterrissar, mas perderam o compromisso. Poderia ter sido bem pior. Muitos acidentes aéreos com grande perda de vida aconteceram justamente porque houve esse problema. Perderam a rota, saíram da rota e tiveram que aterrissar. Aterrissar não, né? Foi uma queda controlada. Tiveram que baixar na selva, na montanha. E a mesma coisa pode acontecer conosco. Então tenhamos cuidado. Cuidado com influências externas. Com mentiras que a gente ouve. Com engano que a gente engole. Com amarguras que nós sentimos. O navio vai sair da sua rota. Aí você fala assim, pastor, o senhor lê Provérbios 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que tem isso a ver com bússolas, pastor? Acho que o pastor usou o versículo errado, tá? Não tem muita conexão. Tem sim. Aqui está dizendo o quê no versículo 15:1? É Provérbios 15:1. A resposta branda. Que resposta é essa? Não são palavras? De onde vêm as palavras? Então veja, a palavra vem do coração. O coração é a nossa bússola. Se a minha bússola está descalibrada, a minha boca vai falar do estado da minha bússola. Então, Provérbios 15:1 tem tudo a ver com a bússola, tem tudo a ver com o coração. Porque a nossa comunicação, sim, ela vem da boca, mas mais precisamente, o que sai da boca vem de onde? Do coração. Então a nossa comunicação vai ser guiada não pela boca, ela vai ser guiada pelo coração. A palavra branda desvia o furor. Então, o que está no meu coração efetivamente vai desviar ou suscitar a fúria e o furor. A Bíblia fala em Jeremias 17:9 que a nossa bússola ela já sai de fábrica descalibrada. Ela sai de fábrica defeituosa. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu não sei uma coisa mais tola do que alguém falar sobre a bondade do coração. Siga o coração. A bondade, gente, o coração não é bondoso, o coração não é sábio. Ele é perverso, ele é mau, ele é enganoso. Ele é traiçoeiro. Confie no seu coração. Só sendo muito tonto, viu? Com todo respeito. Não confie no coração. Tá aqui, ele é mau, perverso e enganoso. Ai, pastor, mas eu vou seguir meu coração. Então siga. Quer seguir, siga. Depois você me conta como é que terminou. Onde seu coração lhe levou. Não. Nosso coração já é descalibrado. Então temos que ter cuidado. Porque a nossa propensidade natural é se afastar do comboio. É se perder nas montanhas. É se afastar da segurança. Por quê, pastor? Porque o nosso coração é descalibrado. A tendência já é essa. Então, para terminar, perícia na comunicação é necessário para garantir que o comboio chegue ao porto seguro, ao destino final. Sem comunicação, nada funciona. Então, calibre a sua bússola, mantenha os olhos na palavra e sempre alinhado com o alto, alinhado com o céu.